Olá pessoal, estamos ao vivo aqui na Toca do Aventureiro e a gente hoje vai receber uma das nossas queridas da Toca, Liora Ferri, certo? Deixa eu mandar aqui para ela o convite, certo? Opa, também esperar entrar, né, gente? Bom, para quem não sabe, a Liora foi uma das minhas primeiras convidadas, né? Ela. Oi, Liora, tudo bem? Tudo e você? Tudo jóia. Deixa eu ajustar aqui a minha câmera para eu aparecer também, né? Vamos mandar nossos aviãozinhos? Vamos. Ó, eu só não sei fazer isso. Tem aquela setinha ali do lado que a gente fala que é o aviãozinho, né? Ah, um aviãozinho. Aí a Ah! gente clica, vai abrir. A gente manda. Então, pessoal, como eu estava dizendo, estamos aqui novamente com a nossa querida Liora Ferri, uma das nossas primeiras convidadas, que se tornou uma amiga aqui querida da Toca do Aventureiro. Claro, né, que eu não ganho da nossa querida Mia, hashtag a favorita da Liora, né, nem das filhas dela, né, o tipo de, os bebês maravilhosos dela. Mas, né, Liora, seja muito bem-vinda e a gente não vai só falar hoje, né, do Hora do Despertar, esse livro maravilhoso da Liora, Embora certo? seja o primogênito, né? Então, assim. Primogênito. Mas nós vamos falar de lançamento. A Liora também está com um conto novo, né? Então, vamos só dar uma recapitulada, pessoal. Nossa querida Liora Ferri esteve aqui porque eu comprei o livro dela. Não vou mentir pela capa, certo? Comprei pela capa, me apaixonei pela história e ganhei uma amiga, certo? Então, eu acho que eu saí ganhando com o meu investimento nesse livro, né? Então, como é uma história de fantasia, tem um pouquinho daquela paixão da Liora por arte, umas homenagens a Harry Potter, temos o nosso querido Greyfriars Bob, né? O mais fiel de todos, personagens que te conquistam, um momento bem sombrio que nós falamos, caraca, a Liora sabe ser malvada, né? Todo mundo tá pedindo uma cena de gente sem camisa numa sauna, né? Ah, e eu não canso de recomendar o Hora do Despertar, não pela arte, mas pelo conteúdo. A arte é um bônus. E, falando em conteúdo, né? Agora tem produtos que a gente, do momento que esse livro saiu, do momento que eu falei com ela, eu falei, a gente precisa de caneca, a gente precisa de camisa, a gente precisa de tudo. E agora a gente tem. Então, senhoras e senhores, com vocês, Liora Ferri. Boa noite. Bom, eu acho que assim me complica, né? Porque você já falou tudo de mim, né? Mas, enfim, eu sou uma escritora de fantasia. Comecei aí um pouco tarde, mas eu diria que no momento certo. No momento certo. Eu acredito muito nisso. Eu acho que tudo acontece da forma que tem que acontecer. Então, esse foi o meu primeiro livro publicado. Eu até tenho outras histórias, né? Que, bom, isso vai ser um papo para depois, mas o primeiro publicado foi esse. Meu segundo publicado começa a pré-venda o mês que vem. E meu foco é fantasia, embora teremos cenas sim, com mistério, aventura, romance. Ó, eu não vou falar quem, tá? Mas personagem sem camisa não tem a sauna. Mas assim, enfim, acho que eu já tô falando demais. Acho que a Zan vai ficar feliz, nossa querida Zan Ferreira vai ficar feliz, né? E é claro, nós temos que ver, gente, as teorias, porque eu tenho uma teoria, eu falei essa teoria para a Liora, eu quero ver se vai pagar essa teoria, certo? Só sei que hoje eu vim pra falar bastante. Tanto que eu tô com uma pastilha. Gente, não é chiclete, não é bala, tá? É uma pastilha pra garganta. Porque desde que eu voltei da Bienal do Rio, eu tô assim, sabe? Eu voltei podre. Agora eu tô menos podre.
né? Mas eu tava sem voz, tava rouca, minha voz tá boa agora, só que se eu fico falando muito, eu vou ficar tossindo toda hora. Então, assim, tô de pastilha pra falar bastante. Muito bem. Então, Leora, Boa noite. você. Boa noite, Desculpa. Vaninha. Quem quiser já manda pergunta, tá, gente? É Bienal do Rio, né? Mas antes de falar disso, você agora, se a gente comparar dos outros papos que a gente teve com a Liora, se vocês podem ver quando ela fala eu sou autora, agora ela fala eu sou autora. Tem uma força na voz, dá pra gente perceber. E aí, como é que foi? Porque eu sei que você é uma das queridinhas, né, da Bienal. Imagina. Bem tietada, né? Como é que foi a sua experiência? Olha, eu não seria justa se eu falasse, ai, Bienal de São Paulo foi melhor que a do Rio ou o contrário, né? Porque, assim, é um público diferente. Isso eu percebi e realmente, assim, é algo que eu não sabia, porque foi minha primeira vez indo para a Bienal do Rio. É um público bem diferente, só que, assim, tem todo o seu carinho, o seu jeitinho de ser, sabe? Que é diferente de quem é paulista, mas, assim, eles são muito legais também, sabe? Então, diferente de São Paulo, eu conheci muita gente que leu e-book e a pessoa tava lá com um caderninho dela, assim, escrito à mão, sabe? Autógrafos. Aí eu falei, gente, que negócio Que legal, fofinho! sabe? Que fofo. A pessoa lê um monte de livro ali por e-book e ela vai literalmente, tipo, Um no caderninho autor de que ela autógrafo. gosta, porque ela quer o autógrafo, sabe? Então, assim, a pessoa já leu o livro, ela nem precisava disso. E só que assim, ela vai para isso. Então, essa foi uma grande diferença assim de São Paulo, porque meio que eu tinha lançado recentemente o livro, então as pessoas estavam conhecendo ainda. Só que aí lá no Rio já conhecia, né? Ah, eu já li seu livro. Ah, eu li o e-book. Ah, eu te conheço do Instagram, conheço você do TikTok. Sabe coisas assim? Então, sei lá, aquece a alma, sabe? Aquece o coração. Então, assim, vi também algumas leitoras que eu conheci na Free Fantasy, então foram lá me prestigiar. E, enfim, foi especial a sua maneira, sabe? E foi muito bacana. É uma pena que eu não consegui conhecer nada do Rio, foram dias intensos. Eu diria, eu diria que foi muito mais cansativo que a de São Paulo, porque era enorme. Tipo, para eu chegar no stand, teve dia que eu andei uns 30, 40 minutos, E, sabe? e como é que tava a mãozinha de dar autógrafo? Tava tudo bem, porque é aquela coisa, a gente não cansa, né? Tipo, quando a gente tá naquela coisa, ai, que legal, que legal. Aí quando você chega no final do dia, aí tu deita, aí você fala, aí bate, sabe? Tipo, dói tudo. Mas enquanto tá lá, ó. Ai, que legal. E aí? Eu gosto de perguntar, pô, o pessoal com caderninho de autógrafo, certo? Isso é um momento assim que a gente nunca vai esperar, principalmente hoje em dia, né? Uhum. Mas e aí, você teve o seu momento diva, que você não esperava alguma coisa assim, recebeu um presente, um abraço, alguém chorou, ai, seu livro mudou minha vida. Teve. É. Eu tava muito cansada. Porque, como eu falei, assim, nos primeiros dias o clima tava mais gostoso ali, né? Só que o Rio, ele é quente, né? Tipo, e a minha tolerância para calor, gente, péssima. E eu tava, assim, com calor, cansada, e era muita gente. E aí eu encontrei a Brenda, que ela é uma leitora minha, e assim, a gente não teve muita oportunidade de conversar, de se conhecer e tudo mais. E ali naquele momento aconteceu. E assim, ela me tocou tanto, porque primeiro que a gente descobriu que a gente é super parecida. Então, assim, eu falo, eu não ganho só leitoras, eu ganho amigas, né? Então, assim, a gente descobriu que a gente é muito parecida. E aí depois ela, toda fofa, ela me deu um livro de pintar do Harry Potter. Ai, meu Deus Eu, do céu. eu fiquei assim, tipo,
Sabe, boba, boba, boba. E aí, como se não bastasse, ela já me deu isso. Tipo, ela não precisava dar mais nada, sabe? Ela me deu a eco bag do Harry Potter. Eu falei, não, que isso? Eu, de E verdade, eu você, ouso você falar, postou um vídeo hoje. eu postei, eu ouso falar que é a eco bag mais bonita que tava circulando, tá? Lá na Bienal do Rio. E ela me deu, né? E assim, ela meio que me arrastou um pouquinho para fora do stand da Flive pra gente dar uma voltinha rápida. Eu comi alguma coisa com ela, então foi assim, um momento que assim, eu deixei de ser autora, mas não, sabe? Porque ser Ela autora me tava te proporcionou. tietando. Ela tava É, te tietando. Ah! então assim, foi um momento que assim, ser autora me proporcionou isso, né? Mas eu sinto, eu sei lá, eu senti que eu tava com uma amiga de anos, sabe, ali. Então foi uma experiência muito boa. E assim, ela não foi a única pessoa que eu encontrei outras pessoas que foram muito especiais para mim também, que já tinham comprado o livro e foram lá só para me conhecer, para me ver. Pessoas que eu conheci na Bienal de São Paulo. E também, essa preciso falar de verdade. Eu tenho uma leitora que também virou amiga minha, que ela veio de Curitiba pro Rio de Janeiro. E ela foi lá para me ver. Assim, ela tava linda, ela tava tipo uma elfa, sabe? Tipo de cosplay. Assim, com a orelha com um negocinho pontudo, assim, maravilhosa. E ela foi só lá pra me ver, tipo, apresentou a mãe dela pra mim, sabe? Foi de verdade. Ah, Eu achei a coisa mais fofa do universo. ai, que fofo, que legal. Ó, não acredito. A Sabia, a favorita, chegou. Quer mandar uma mensagem só pra ela? Eu Aí, quero Mia. me, minha amiga, minha leitora, minha irmã. A gente não fala todo dia, mas ó, tá aqui no meu coração, você sempre vai ser a favorita. Fica betando as coisas da Liora na frente de todo mundo. Ela foi a primeira pessoa que leu Hora da Névoa de Ouro. Ela Oh, participou da leitura beta. Ela foi ah, a primeira que terminou, que me deu um feedback. E eu fiquei, também, né? Se ela não participasse, acho que ela ia ter um treco, né? Porque, gente, a Mia, ela não só divulga livro, ela ama e ela se apaixona por cada personagem. Mas o Hora do Despertar, eu acho que incendiou uma centelha que tinha dentro dela que foi embora, né? é. Então, ai, que legal, Liora. Poxa, de Curitiba para o Rio de Janeiro são umas boas, vai, 12 para 14 horas de viagem, né? Poxa, que legal. Você já tem a sua super fã, olha só. Tenho, na A verdade, eu minha tenho, número eu um. tenho, eu não tenho assim milhares, mas as que eu tenho são assim, vale por tudo isso, de Ah, verdade. bem. E você teve a Eco Bag que você ganhou, que você ficou encantada. Que legal. Mas teve alguma coisa que você falou, quer saber? Eu acho que dá para colocar no cartão. Eu preciso disso, eu não posso deixar passar. Eu aposto que o Nick já tá assim. Olha, eu vou ser bem sincera, Ah, porque eu exagerei, assim, eu extrapolei um pouquinho mais na Bienal de São Paulo. Só que essa do Rio, eu sabia que não ia dar certo. Por quê? Eu tenho medo de avião, né? Eu não gosto de voar. Então, assim, eu odeio. Então, eu fui para o Rio de Janeiro de ônibus. Então, assim, é uma viagem longa, né? E não dava para ficar carregando um monte de coisa. O ponto de ônibus lá, da onde que eu peguei o ônibus no Rio, foi num lugar assim, tipo, sei lá, eu tô viva, graças a Deus. aham, sei. Então, não dava para levar um monte de coisa. Então, eu tive que ser um pouquinho mais seletiva dessa vez. Então, eu fui assim, sabe, com o foco do tipo, ah, vou comprar esse livro, só, sabe? Aí em São Paulo eu vejo de dar aquela extrapolada, porque é mais perto, né? Então, aí eu fui muito direta. Eu comprei só aquilo que eu mostrei no vídeo mesmo. O único que saiu assim daquilo que eu não esperava é o Festival de Verão, porque é um livro de romance. E eu, assim, vou ser sincera, eu normalmente, tipo, eu não leio. Se eu for ler, eu vou ler um e-book, eu não vou comprar o livro físico, porque não é o que eu consumo, eu gosto de ler fantasia. E eu não estava esperando comprar.
Só que eu conheci a autora, ela foi contando a história. E assim, sabe, vai crescer naquela coisa, entendeu? E aí eu falei, ah, não, eu vou ter que comprar esse livro. Vou comprar esse Ah, livro, vou comprar esse livro comprar. Eu já é. acabei comprando esse livro que saiu, sabe? Mas foi o Ah, único que saiu do ai, planejado. ó aqui, ó, a Mia falando, não sei o que eu amo mais, o livro ou a autora, minha amiga maravilhosa. Michel tá falando aqui, avião é o único veículo que quando quebra você chega mais rápido, verdade. Então, aí pessoal, hora do despertar, revelação, certo? A Liora apresentou o mundo dela. E como todo livro, né, a gente sabe que o autor evolui na sequência. Só que a Liora, né, como ela é assim uma pessoa um pouquinho afobada, ela também lançou um conto, Fragmento do Tempo. O que você pode falar para a gente sobre o Fragmento do Tempo? Porque no fragmento já está escrito da escritora da trilogia do tempo, Liora Ferri, que agora é uma prova que a Liora está começando um esquema de pirâmide. Fala isso, não, é só uma trilogia. É uma trilogia. É, jura que é uma trilogia? O conto é que assim, ó, eu sei que livros que têm continuação, né? Muitas pessoas às vezes colocam o primeiro capítulo da continuação no final, né? E como eu não fiz isso, eu falei assim, ah, eu não queria deixar os meus leitores sofrendo, sabe? Até sair a continuação. O que que eu posso fazer? Eu vou fazer um conto, né? Para tentar dar aquela, né? Segura, aguenta, coração. Então eu fiz o conto com esse propósito. Não foi para fazer assim vários spin-offs depois, transformar numa série que não tem fim. Misericórdia, não. Eu só queria mesmo, né? Não deixar a galera muito ansiosa e eu vou fazer a mesma coisa antes de sair o último livro, né? Que o planejamento é que saia no ano que vem. Então, vai sair a Névoa de Ouro, aí sai um conto entre os dois livros, e aí sai o livro final. Aí a gente encerra o ciclo, tá? Até porque, além do último livro, eu já tenho outros projetos em andamento. Então, assim, E se eu não me engano, você disse que você tinha alguns projetos há muito guardados, né? exato. Então, assim, eu não sei, sabe? Eu quero sair um pouquinho da minha zona de conforto, no sentido de ainda vai ser fantasia, né? Mas eu quero arriscar, assim, sair de terceira pessoa, fazer algumas coisas em primeira pessoa, porque eu acho que parece divertido. Então eu quero arriscar, eu quero fazer isso. E como eu falei, esse foi meu primeiro livro publicado, né? Mas eu tenho outras histórias que eu gostaria de publicar, que eu escrevi também, né? E só que assim, eu tenho que adaptar, né? Porque faz muito tempo que eu escrevi isso, acho que foi em 2015, alguma coisa assim. Então eu tenho que reler, adaptar e tudo mais antes de publicar, mas é algo que eu quero fazer, né? Tipo, nunca tinha pensado em publicar esse outro livro que eu fiz, mas não sei. Eu falei, ah, não, quero mostrar tudo que eu fiz, Ah, sabe? Então eu não vou ficar presa na trilogia. Eu tenho outras coisas, eu quero dar voz a outros personagens. E assim, essa história tem começo, meio e fim. E vai ficar muito claro no último livro qual que é o fim. olha, o Michel falando duas palavras, parabéns. Muito obrigada. Bem. E agora, a Liora, conta pra gente, né? Porque, tipo assim, como eu falei, né, pessoal, desde que esse livro saiu, eu falo, Liora, você precisa de camiseta, você precisa de caneca, você precisa de bottom. E agora a gente tem os seus produtos oficiais, né? Como é Uhum. que foi? Conta pra gente como é que foi o desafio e como é que tá sendo o retorno do pessoal. Porque quando saiu a caneca, eu falei, Liora, eu quero a caneca, eu preciso da caneca, minha caneca chegou. Olha que caneca linda, gente. Tá, eu deixo ela no plástico, na caixinha, não tem perigo da dona Tânia derrubar. Olha, começou com a caneca, né? Assim, não foi nem a camiseta, sabe? A camiseta era algo que eu já queria, só que, tipo, a caneca foi o primeiro que realmente, de fato, rolou, né? Que aconteceu.
E, assim, eu percebi que eu acho que é uma forma importante dos leitores se conectarem à história, sabe? E também, querendo ou não, a gente está falando de uma história que fala sobre arte e magia. Então, faz todo sentido, né? Ter caneca, ter quadro, sabe? Tipo, ter E várias assim, coisas a desse gente sabe que tipo. você é uma fã de almofada. Mostra pra gente como você é fã de almofada. Entendeu? Olha só. Quem não quer uma Começa. almofada com essa carinha aqui? Olha, gente. Imagina só. A almofada ainda não tem, tá? Mas assim, a camiseta, a caneca, outras coisas que eu pensei também, que eu não vou falar que já tá pronto, mas que assim, tá no meu planejamento. Eu quero muito um planner do livro, sabe? Eu sou daquelas que gosta de escrever algumas coisas no papel. Então, assim, eu queria muito isso. Tem os adesivos, que inclusive eu já incorporei de brinde na Bienal do Rio. E eu quero sim ter tipo, alguns adesivos, não serão os mesmos, mas alguns adesivos que são voltados para a temática, para o universo do livro. Por enquanto, né, é difícil cuidar de tudo isso não tendo uma área específica do meu site que faz isso e tudo mais. E colocar um e-commerce no site dá um pouquinho mais de trabalho. Mas assim, vai rolar, tá? Então vai acontecer, então vai ficar Fiquem mais ligados. fácil. Fica mais fácil concentrar essas coisas num lugar só, né? Então, e também eu quero que seja mais seguro. Eu até poderia colocar em algum site de venda e tudo mais, só que, não sei, eu sou uma pessoa assim que eu tenho medo de sair comprando em qualquer lugar as coisas. Eu também. Então, eu imagino que muita gente passa pela mesma situação. Então, eu fico pensando assim, ah, não, eu quero ter um cantinho no meu próprio site, que inclusive já saiu. E eu quero que seja no site, que a pessoa pode entrar lá e ela escolher, eu vou querer a caneca, eu vou querer, sei lá, o adesivo, e vai ser temático do tipo, tem, né, do primeiro livro, e vai ter também do segundo, do terceiro e de outros projetos que eu for fazer. Então, inclusive, só para mostrar aqui, ó, Aê! A produção estava preparando pra gente, ficou pronto, ó. Hora olha, da névoa de ouro. Gente do céu, quem queria ver? Porque todo mundo falava que esse personagem era a cara do Michael B. Jordan, né? e aí, o que você acha? Olha, Liora, mostra de novo pra galera, por favor, a capa do segundo livro. Olha só, gente, a hora da névoa. Afasta um pouquinho pra gente pegar melhor. Aí, ó, como sempre, né? A gente tem a Sarah, só que agora a gente vê mais da Sarah. A raposa agora, em vez de estar dominante, né? Isso. Agora a Sarah está dominante, então eu acho que a gente vai ver o crescimento Aham. não só da Sarah, porque, gente, tem um plot twist no final sobre a Sarah que vocês têm que. É muito legal, se você não Aham. espera, né? Então, Leora, o que é que você pode dizer para a gente? Primeiro, a escolha do título, você nunca dá ponto sem nó. Então, eu imagino que Névoa de Ouro seja um momento importante. É. Esse livro, eu diria assim que ele vai falar um pouquinho das origens, de tipo, da onde que veio a magia? Por que existe Inspirare? O que é essa influência? Né? Por que ela nasceu? De onde veio? E também da raposa, né? Porque, assim, fica muito claro, acho que na capa do livro, e também para quem lê o livro, que a raposa é uma espécie de guia, né? Mas quem é esse guia, né? Então, assim, E você foi muito malvada com a gente, só deixou a gente, só deu uns pedacinhos assim pra gente, né? ó, eu não precisaria nem explicar quem nem da onde que é, mas assim, como quando eu criei a história, eu quis que tudo tivesse um porquê. Então, assim, tem toda a história, então vocês vão saber um pouco sobre como que fundaram o refúgio para quem tem dons ligados à magia. Então, quem fundou? Da onde são as pessoas? Por que que isso aconteceu? É,
desde quando a Sociedade dos Silenciadores persegue quem tem magia? Então, é um livro sobre origens. E, acima de tudo, é a questão de abordar o que é o certo e o que é o errado. Que eu acho que, assim, é uma coisa que vocês vão ver, assim, do começo até o final do livro. Que tudo é uma questão de perspectiva, Certo. sabe? Então, eu acho que isso é muito forte. Então, tudo que vocês ficarem assim, quem que é a pessoa de tal? Vai saber. Da onde que vem? Vai saber, né? É claro que vão surgir outras perguntas também, porque faz parte, né? A gente vai ter o livro final, né? Que vai ser o confronto final. Ah, Então, tem algumas coisas que a gente ainda precisa manter, né, um mistério sobre. Só que, assim, grande parte tá tudo aqui. Então é por isso que o livro ficou maior, né? Esse primeiro, e- querendo ou não, foi um livro muito introdutório, tá? Então, por quê? Estava introduzindo a trilogia, ele não poderia ser tão longo por vários motivos. Eu queria que as pessoas compreendessem como que é a minha escrita, como que é a forma que eu trabalho, né? Entender como que é a forma que eu vejo as coisas, como que eu manifesto esse dom da escrita. Então, eu queria que ele fosse realmente mais uma introdução. Só que a gente já saiu disso, né? Então, agora a gente vai aprofundar. Então, o livro está um pouquinho maior. A gente vai ver outros cenários, né? Além do que a gente viu no primeiro livro. Então, assim, vão ter cenários exóticos. Posso falar que terão cenários exóticos. E é claro que o título foi pensado, né? Assim, tanto no sentido literal quanto no sentido figurado. Então, assim, se você olhar aqui o título, né, tem coisas dele que foi num sentido meio figurado, em outras que é aquilo, sabe? sei. Eu não posso falar o que é, porque senão vai perder Não a vai graça, estragar o livro. obviamente. Mas, Mas assim, o título foi muito bem pensado em relação a isso, sabe? vamos ver se a gente pode falar sobre alguns personagens, algumas teorias. Primeiro, a Sarah. A gente começa a conhecer o poder dela, é um poder maravilhoso, é um poder lindo. A gente vai ver o potencial dele nesse. Vamos, com certeza. E a gente também vai sair só da pintura, né? Porque eu falo já no primeiro livro que quem é, né, Imaginari, a pessoa tem um dom artístico. E quando a gente fala de dom artístico, a gente não está falando só literalmente da pintura. Então a gente vai ver outras formas. Por exemplo, o desenho. Então, assim, vai ser um momento que a gente vai ver a Sarah entendendo que, assim, no primeiro livro, ela meio que... Ela se achou, assim... Ai, aprendi rápido, sabe? Ai, é só isso? Sabe aquela assim, é só isso, já sei. Eu já sei. Ela vai descobrir que ela não sabe. Ela vai descobrir que é mais difícil do que ela, né, estava imaginando. Que existem outras técnicas, que existe coisas que ela precisa dominar. Então, a gente vai ver esse lado que ela tá aprendendo, que ela tem que aprender rápido, porque ela é uma pessoa importante, eles contam com ela, então ela precisa aprender essas técnicas rapidamente. E não só isso, ela precisa também aprender a se defender, só que ela não tem nenhum dom para isso. Então, é uma outra questão que a gente também vai ver ela meio que lutando contra aquilo, porque ela não sabe lutar, ela não sabe se proteger, né? Ela estava estudando para ser uma médica, para salvar as pessoas, e de repente ela vai ter que aprender a chutar a cara das pessoas. Então, isso é uma mudança bem drástica para ela, e ela não tem nenhuma vocação. Só que no meio de tudo isso, novas amizades vão surgir. Então, personagens novos vão entrar na história. Não necessariamente pessoas que estão no mesmo nível que a Sarah, mas algumas pessoas que estão um pouquinho mais avançadas que ela, mas que, assim, são personagens que
Um deles, eu acredito que vai ser meio que o alívio cômico, que é o Noah, que eu cheguei a postar sobre ele, inclusive, essa semana, se eu não me engano. É um ruivinho, igual a Sarah. E quando eu fiz ele, eu pensei muito no Ron de Harry Potter, sabe? Coitado Então, dele. Coitado dele. então Poxa. assim, ele vai ser o alívio cômico. Ele é muito legal, eu achei muito bacana, divertido escrever sobre ele. Teremos também duas gêmeas que têm origem japonesa, então assim, vai ser interessante ver a dinâmica, né? E também, olha a bomba que eu vou soltar, tá? Também teremos um momento, né, que a gente pode falar. Sabe fantasia de portal? Sei, tem uma ou duas pessoas aqui no grupo que escrevem sobre isso. Então, a gente vai ter um momento desses no livro, tá? Então, isso vai trazer, obviamente, mais personagens ainda, tá? E eu acho que. Só que, assim, eu acho que foi tudo bem equilibrado. Tudo que entrou ali foi, assim, muito bem pensado. E a dinâmica dos personagens tá muito legal. Muito bem. Falando em personagens, todos novos, mas a gente tem alguns antigos, né? Por exemplo, a Sarah tinha uma amiga que eu achei que ela chegou meio insuportável, mas depois ela ficou com o pé no chão e você como autora, prometeu algo para o futuro dela. A gente vai ver isso? Vai. Aí eu não sei se vocês vão ficar com raiva, né? Tipo, das coisas que vão acontecer, ou se vocês vão achar super legal, sabe? Mas o objetivo é causar emoções. Então, Eu tô, eu eu tô causando sentindo uma alguma risada emoção. maligna vindo aí, ó. Causar emoções é um objetivo, sabe? Então, Sei. assim, de verdade, eu acho que assim, as pessoas vão falar assim: o quê? Como assim? Da Mais, onde? mais do que a Sabe? maldade que você fez no final do livro? Ó, eu digo que também vai ter uma cena muito violenta no livro. Meu Deus. Deixa eu ver o que mais. Vai ter um vilão aí, eu não vou falar qual deles que, assim, algumas pessoas falaram que não sabe se ama, do tipo assim, eu quero muito que ele se torne assim, tipo, que ele mude de lado. Ah, Ou se as pessoas vão falar assim, eu acho que ele tem que continuar do jeito que tá, sabe? Então, gente, vai causar tantas emoções mistas, tipo. Marcela, tô começando. Eu sinto que esse livro, assim, me arrastou para um lado sombrio. meu Deus. Meu De Deus. verdade. De verdade. Muito bem. E, ó, são 43 capítulos, tá? Nossa, peraí. O primeiro tem. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Opa, opa. Peraí. Tem 20. Você dobrou o tamanho do livro? Uau! Então, peraí. Você falou uma pessoa vilanesca, certo? No seu primeiro livro, gente, tá? A Aliora faz um cara que faz uma das melhores entradas de super vilão que eu já vi. E é tipo aquela entrada que não é pros personagens do livro, é pros leitores, que o cara entra assim e você fala, gente, como vocês não estão vendo que esse cara é mal? Você entra com estilo, estilo megamente na batalha final. Como você vai ser superado no segundo livro? Olha, vocês vão descobrir quem que tá por trás de tudo. Então, no primeiro livro, né, a gente. Olha, dando spoiler, né? É, Spoiler do bem, spoiler do muito bem. bem. No primeiro livro, a gente meio que descobre, assim, a, a base da pirâmide, Certo. né? E aí, a gente tem até uma ideia no final do que é essa pontinha da pirâmide. Só que a gente não entende a magnitude, né? E nesse livro a gente vai ter capítulos que vai ser só do vilão.
Nossa, Então, A Marcela já tá falando aqui para fazer um encontro de vilania. o que significa? Significa que você vai ver exatamente assim, tipo, como que a vilã age. Vilã age. Ah. Ó, A vilã age, que ó, é a minha ó. teoria do começo, tá? Vai ver como que age, aonde atua, onde mora. Uhum. Então, assim, vai dar para vocês criarem a ficha desse personagem. E esse personagem é muito. Já assistiu The Originals? Já. É essa Já. vibe, sabe? Tipo, de Nossa. agir, de se comportar. Então, Ah, assim, foi divertido demais escrever. E foi legal incorporar esses capítulos no meio, né? Até para você sentir a tensão, tipo, o conflito, ele tá crescendo. Então eu acho que o leitor vai sentir exatamente isso, tipo, a coisa tá esquentando, sabe? Tipo, ih, o que vai acontecer aqui? Tá esquentando, tá esquentando. Onde que esse pessoal tá? E aonde tá a Amélia em tudo isso? Então, assim, vai ser um negócio, tipo, vai falar também sobre o pai da Sarah, né? Tipo, o que aconteceu com o coitado, né? Quem que ele conheceu? Vai ter romance. quer, né? Que é o que nossa querida Mia ama, romance. A Alessandra tá aqui falando, já sei quem é. Tá todo mundo jogando na cara, sabe? A Lê também Mas, participou da leitura beta. tinha que ser. Não, 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 ela é uma romântica lendo sobre maldade. Tá corrompendo as pessoas, Liora. Tá corrompendo as pessoas. Mas você falou, por um exemplo, Hum. né? É que a gente vai descobrir mais coisas. Mas e aí? E o meu crush no livro? A gente vai saber mais sobre ela. Eu tenho um... Voltamos, tentamos aqui na parte 2, gente. Eu vou mandar aqui para a Liora. Pera um pouquinho. Nossa, o que será que aconteceu? Oi, gente. Desculpa, deu. Caiu. Caiu. Que Oi, susto, Liora. Que susto, gente. Já até estou mandando os aviãozinhos aqui para começar hoje. gente! Que Sabe o que é isso? isso? Isso aqui não querem que você revele. Então, Porque eu acho eu que a fui gente não falou nada silenciada. que seja inadequado, viu? Eu fui silenciada. Que Vou isso? silenciar. Então, eu acho que a gente não falou nada que é inadequado para cair. Eu acho também. Tô Né? Não mandando sei. aqui de novo, ó, o Eu convite. também vou mandar, né? Nossa senhora. É porque será que é porque eu falei do meu crush? Ah, não sei. Nossa, não sei. Então, gente, estamos aqui na parte 2 com a nossa querida Liora Ferri, né? Autora da Hora do Despertar, certo? Estamos lançando a Hora da Névoa Dourada. E ela estava prestes a dar spoiler. Agradecemos a nossa produção, ao Nick, pela impressão em cima da hora, né? A pedido da Liora, que tá, a gente estava para começar, Nick, imprime para mim. Ele já vai, né? Eu pensei isso depois, eu falei, ah, Aí meu eu Deus, aviso a ele gente se depois. esqueci. Aham. Vamos mandar Então, aqui. Eu vou mandar aqui específico, né? Senão eu apanho. Cadê? Tá entrando? Me conta uma coisa. Você é um personagem que meio que saiu do seu controle. eu só ouvi, você meio que saiu do seu controle. Qual o personagem, que eu sei que isso aconteceu na primeira Ah, vez, né? Qual personagem acabou saindo do seu controle, né? Durante a criação que você não esperava que você fosse explorar tanto. Porque você acabou de falar que você acabou de criar capítulos para os vilões, para você dar uma outra perspectiva, certo? eu acho que foi o Caleb. Hum,
Porque assim, eu quis aprofundar um pouquinho, né, essa questão, como eu falei para você, o certo e o errado, perspectivas. Então eu quis aprofundar também o lado dos vilões, para entender por que que é assim, sabe? O, Sei. eu não falo algumas coisas tão diretas, mas assim, quem estiver lendo, o leitor, ele vai entrar na cabeça do personagem e entender assim o jeito que o personagem é e por que que ele é assim, né? Isso é certo ou isso é errado? Então, o Caleb foi um personagem que, ao fazer isso, né, ao tentar humanizar ele um pouquinho, eu meio que fiquei assim, opa, sabe? Uhum. Então, provocou um pouco isso em mim. Mas eu não vou falar que foi a única situação em si que isso aconteceu, porque eu sinto que todos os personagens evoluíram de alguma forma. Por exemplo, Francis, eu acho que ele também evoluiu, sabe? Ele vai passar por uma decepção e ele vai começar a ver as coisas de uma forma um pouquinho diferente. A Sarah e a Joan, elas também não eram super amigas, então a gente vai ver também uma dinâmica diferente entre as duas. Então, eu acho que de certa forma, eu acho que um pouquinho todos os personagens assim me surpreenderam, sabe? Tipo, de olhar, acabar o livro e falar assim, nossa, Nossa. eu juro que eu sinto que é como se eles tivessem vida própria. E eu tivesse, assim, só, assim, escrever. A história já aconteceu e eu tô, assim, escrevendo só, sabe? Como se eu fosse uma ferramenta. É essa a impressão que eu tenho. É incrível. Então, eu acho que isso reflete no jeito que você escreve, porque a gente vai lendo e a gente vai se apaixonando, são as pequenas coisas, por exemplo, o café, o tipo da tinta, as artes marciais, a forma como escreve o bilhetinho, tocar no nariz do Bob, né? E é claro, uma mulher vestindo que aparece quase no final e a gente não sabe nada sobre ela. Parece aquela história da mulher da loira do banheiro, né? Todo mundo escutou sobre ela, ninguém acredita. Quando ela aparece, todo mundo tem medo. Basicamente, é isso, sabe? E eu incorporei também. Bom, vou falar isso. Incorporei várias Ó, outras ó coisas da que o Nick Escócia. derruba a live. Ele falou que ele derrubou a live por causa do spoiler. Eu incorporei outras coisas da Escócia também, sabe? Tipo, outras lendas. Então, inclusive, eu soltei também um post sobre isso essa semana passada, acho, de uma personagem nova que tem cabelo branco e tudo mais. Então, assim, também tá relacionado com lendas escocesas. Então, Que é a sua eu paixão, né? é minha paixão. Então, assim, eu já trouxe o Bob, né? Eu já trouxe esse costume que não foi eu que inventei, que foi realmente o que os turistas fazem quando eles vão para lá. E eu queria muito fazer, então isso acabou indo no livro, não teve escapatória. E sim, o Bob vai aparecer de novo. Não foi um negócio de apareceu no primeiro livro, nunca mais vai ver, nunca mais vai ver. Não, Ei! ele vai aparecer sim de novo. É Uhum. óbvio que ele não tem, tipo, aquele destaque, por exemplo, da raposa, né? Porque ele é eu diria Eu, que ele é um acessório da história. que eu acho que se a raposa não aparecesse mais, você ia ter pessoas te fazendo ameaças, né? Provavelmente, até porque ela tá na capa, né? Do tipo assim, onde foi a raposa? Tava na capa, agora cadê ela? Mas Exatamente. ela tem um papel importante, né? Tipo, eu acho que agora isso vai ficar muito mais evidente. Que ela não é um acessório, que nem o Bob. Então, ela vai ter. Ela tem a sua parcela aí na história, Não adianta disfarçar, sabe? eu tô escutando a respiração da cachorra. Que a Liora tá assim, com a mãozinha, a gente tá escutando a bebê dela aí do lado querendo carinho. Aham, é a hora. É a hora, né? Mas que legal, Liora, porque é assim,
Eu me apaixonei pelo Bob porque é uma coisa minha. Eu fiquei querendo saber pela raposa? Claro. O poder da Sarah, o poder de todo mundo, cada um tem uma. Teve uma pegada de Instituto Xavier, X-Men ali, não vamos mentir, né? Uhum. É, mas, poxa, você tem uma pessoa que é uma artista marcial, uma pessoa perigosa, mas que faz isso porque ela tem medo de quando vierem atrás dela. E eu achei que isso foi muito legal. Mas você tem um cara, pai, alto, misterioso, sombrio e arrogante. E você dá a plot twist, dá lição de moral durante o livro, certo? Então, é assim, eu adoro a sua história, eu gosto de ver a sua evolução, porque a gente vê o seu crescimento, porque a gente vê que você não ficou parada, você pesquisou, você foi atrás, você ficou mais confiante, né? Porque se vocês verem o nosso primeiro papo, a Leora tá toda tal, não sei o quê, mais, né, mais dura, assim. Depois ela foi soltando, agora a gente já descobriu que ela adora fazer maldade, né? A gente Então, vai ganhando prática, né? Quando eu comecei ah, assim, não fazia entrevista, mas, poxa, desde então, já fiz um monte de live, já fui no rádio, já fui na televisão, já fui em 2 bienais, tipo. Agora, por exemplo, no mês que vem, eu fui convidada para participar de uma mesa na Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto. Então, assim, então. Aí que tá. E você tá fazendo aquilo que muitos autores eles têm às vezes medo de fazer, não querem fazer. Você tá fazendo aquela a divulgação de guerrilha, você tá indo em evento, você tá pesquisando, você tá se inscrevendo, você está interagindo. E é assim, você, como autora, escritora da obra, faz diferença, não faz? Cansa, que nem com você falou, acabou certeza. o dia, eu cheguei, eu tô morta, mas faz a diferença, porque o pessoal fala, ah, é a Liora, pô, ela é um amor de pessoa, ela parou, ela falou comigo, o livro dela é legal, tô louco pra saber o que ela vai fazer. Aqueles seus posts que você fez do jornalzinho estilo Harry Potter, aquilo ficou genial. Ficou legal, né? E eu sou fã, não esconde pra ninguém. Então, não, imagina, ninguém percebeu que você é fã do Harry. Mas conta pra gente, como é que foi a sua evolução daquela ali hora do nosso primeiro bate-papo até aqui? Ah, eu acho que. Primeiro que eu tenho vergonha. Não sei, né, se parece, se não parece, mas eu tenho vergonha. Eu não gosto de ficar aparecendo, não gosto de, né, gravar vídeo. Eu sou uma pessoa meio que reservada, sempre fui. E só que eu fui entendendo que isso tudo faz parte, sabe? Que não é só escrever o livro e falar, ai, minha obra é essa aqui, ó, gente, ai, pronto, fiz a minha obra. Não, não é desse jeito. Eu acho que pode até ser que antigamente fosse, porque tinha muitos casos de pessoas que compravam um livro e nem sabia quem que era o autor, nunca Sim. tinha visto, a não ser que fosse assim num evento. Aí, essa pessoa, você que escreveu, que legal, não te conhecia, reconhece da foto. Só que hoje a gente está vivendo num mundo que tem rede social, todo mundo tá mostrando a vida o tempo todo. Então, eu entendi que se eu quisesse que as pessoas conhecessem o meu trabalho, que ele chegasse até as pessoas, eu ia ter que fazer isso, né? Eu ia ter que sair da minha zona de conforto. E eu percebi que ao fazer, embora seja algo que não é a minha parte favorita, eu percebi que o retorno que a gente recebe, eu não tô falando de seguidor, eu não tô falando de curtida, eu tô falando assim do contato que você acaba criando, do vínculo que você cria com o leitor, né? Da pessoa te conhecer e você conhecer a pessoa também. Então, isso faz tudo valer a pena, sabe? É essa que é real. Eu percebi que, assim, eu escrevo para mim, tá? E, de repente, tu tá escrevendo para você mesmo, para você ficar feliz. Aí você encontra alguém que gosta, que te entende, sabe? Eu acho que essa que é a coisa legal, que entende a forma que você vê o seu mundo, porque cada um, tipo, é único. E a pessoa se identifica com aquilo, porque de alguma forma, o que eu vejo é parecido com a pessoa que gostou. Então, assim, aí eu tenho esse contato. E aí, de repente, essa vergonha foi ficando de lado.
Então, se tornou mais fácil participar de live, se tornou mais fácil. Ah, vai ter que ir na TV? Tá bom, vamos lá, vamos na Ah, TV. é, quando você Sabe? foi na TV, tirou até fotinha, assim, foi, sabe, foi incrível. Eu falei, a Liora tá no programa de TV, eu tô Então, muito empolgado, né? E, aí teve a Flip Fantasy. E eu fui aham, selecionada pro pitching editorial. Ah, vai ter que falar pro cara lá do Globoplay, vai ter que falar pra editora Planeta. Aí, caraca, eu vou falar num palco de todo exatamente. mundo, sabe? E, enfim, como fala que isso é ruim? Isso, assim, dá nervoso? É óbvio que dá, Ah, né? Eu sou ser humano, poxa, eu fico ansiosa. Naquele dia eu tava assim, eu não vou falar que eu tava tremendo, mas tava, sabe, mão suando, eu tentando repassar tudo na cabeça, o que que eu vou falar, o medo de esquecer alguma coisa, ou de dar o tempo e sei lá, eu ser prejudicada porque tinha um tempo certo para você falar sobre o seu livro. É óbvio que acontece tudo isso, mas faz tudo valer a pena. Então, eu acho que o que eu vejo agora faz parte da jornada. sim. Tudo isso vale a pena. E Abraça. você fez um Sabe? post muito importante, filosófico sobre isso esses dias, né? Sim, exatamente. Porque hoje, o que que eu observo, né? As pessoas, que eu acho, não sei se isso ficou muito claro ou não, mas as pessoas meio que estão relacionando qualidade do conteúdo com qualidade do trabalho, tipo, e da pessoa. Isso eu não acho legal, né? Eu não acho legal também essa questão de que, por exemplo, uma editora grande, ela só vai olhar o seu trabalho, se interessar por ele, se você tiver, sei lá, tantos seguidores. De repente, assim, não importa se, sei lá, esses seguidores seriam leitores. Seriam? Então, Não sei, entendeu? Já teve casos bem-sucedidos de influenciadores publicarem e ser um sucesso, e já teve casos que não foi assim. Então, só que isso é uma métrica importante no meio editorial. Então, você tem seguidor, você recebe atenção. Você tem seguidor, você tem uma editora tradicional, grande, atrás de você. Não importa se o seu livro é bom, não importa se você é uma pessoa carismática ou não, não importa nada dessas coisas, porque, tipo, meio que virou assim: você é escritor, você tem que ser influenciador, uhum, sabe? sim, E isso eu não acho legal. Eu acho, assim, bacana você ter essa interação próxima com o seu público. E é assim que o trabalho vai chegar até as pessoas, mas eu acho que não precisa ser da forma que está sendo, sabe? Não sei sei. se eu consegui explicar assim direito, mas eu Não, você acho que conseguiu explicar bem, né? Eu concordo com você. Eu detesto quando, por exemplo, a pessoa alguém fala de um livro e todo mundo, você só vê o pessoal repetindo, aí você sabe que a pessoa não leu, né? uhum, Então eu prefiro ler. Ah, eu não gostei. Ah, tem livro que já falaram pra mim que é ruim e eu gostei. Tem livro que eu gostei e a pessoa falou, eu não gostei tanto quanto você, eu achei ruim. uhum. Entendeu? Então a gente vamos, tem a questão da rede social, mas vamos pensar assim por nós mesmos, vamos as decisões, né? E como você pode ajudar o autor que você gosta, o colega? Não é só o coraçãozinho. O coraçãozinho é legal, gente, mas faz um comentário. Às vezes comenta uma coisa do livro, ou faz uma piada interna, mas se você tem 10 mil seguidores, se você faz um post e ninguém compartilha, entendeu? Então você não está manda, não precisa ser no seu feed direto, mas manda pelo message. Você quer, por exemplo, quer divulgar o trabalho da Liora, são essas formas de apoiar, mas o principal é leia, conheçam a Sarah, conheçam o Bob, descubram quem é o meu crush, quem é a mulher de branco misteriosa que todo mundo tem medo, entendeu? É, Né?
Então, e uma coisa que eu gosto de fazer, que agora você já, pô, você já consegue dar palestra e tal, mas que todo mundo, que quando a Liora ia no rádio, ela estava num podcast, eu conseguia participar. Olha, quando fala, ah, tem uma pergunta do Toca da Aventura, dá pra ver que a Liora falava assim, lá vem ele, falar do Bob. E eu falava do Bob, e aí eu percebi que ajudava, né? É intimidade, né? A gente pega intimidade. Não, mas a questão é, quando alguém manda uma pergunta relevante da sua obra e que você gosta de falar, né? Eu acho que é muito importante. E, e eu sei que às vezes a gente tem alguns percalços no caminho, todos temos, né? A gente tem felicidades e decepções, mas tem uma coisa que você se encaixa nisso, Leora, que é tem aqueles momentos que você está cogitando, ah, eu fiz a coisa certa, aí o destino fala, gente, vocês estão vendo essa caneta de cristal aqui? Completamente fictícia que nunca existiu? Então, Olha, você quer mostrar o que o destino botou no seu caminho do eu nada? não, eu não tenho ela aqui comigo. Mas eu queria muito ter. Eu vou postar ela de novo. Porque, na realidade, né, acabou indo como brinde para uma leitora minha e eu Se não foi peguei, pra lógico. mim, se foi para mim, eu vou surtar. Não! Então ela vai surtar. Não, mas olha, de verdade, assim, eu não sei se a pessoa que fez a ilustração, a Ju Calado, ela já tinha visto, de repente ela se inspirou, mas eu acredito que não, porque eu não conhecia, entendeu? Então, assim, qual a probabilidade dela conhecer também, né? E, enfim, É, sei porque eu lá, lembro, eu não a acredito. Liora me mandou assim, falou, Marcos, olha o que eu achei. Eu falei, você mandou fazer? Não existe. Não, cara, de verdade, eu não acredito em coincidência. Sabe, eu acho que tudo tem um motivo do porquê que tá acontecendo. Então, pra mim, até não só motivo, mas hora. Sabe aquilo que a gente falou lá no começo? De acontecer. Demorou, mas aconteceu, só que aconteceu na hora que tinha que acontecer, sabe? Então, eu acho que é isso. Né? Muito bem, muito bem. Olha, você pode, para quem não deu uma olhada, né, dizer onde a gente vai poder encontrar o seu livro. E será que você podia ler a sinopse para gente? Será que leiam? Olha, quem Tá. chegou aqui, a Raposinha do Aventuras da Raposinha. Olha aqui, tem uma raposa no livro, Raposinha. Você não quer esse livro? E se você falar com a Liora, olha aqui, Raposa Literária. Uma raposa na caneca. Ó, Por favor. vou ler sim. Só que, ó, eu vou aproveitar porque, assim, quando eu pedi para imprimir a capa, né, tipo, não saiu só a parte da frente, mas também saiu o verso, então tá fácil. Uau! E eu vou poder ler para vocês. Posso ler? Por favor. Então tá. Deixa eu incorporar aqui para fazer outro, né? O amor, a magia, a escolha. Está tudo na névoa. Sarah está prestes a descobrir que o maior poder da geração Inspirare não é a magia, é a coragem de encarar o que está por trás dela. Guiada por memórias esquecidas, visões enigmáticas e um diário que atravessa o tempo, ela precisa decifrar os segredos que podem salvar ou condenar todo um legado. Enquanto as emoções por Samuel se tornam incontroláveis, Sarah percebe que a luta não é apenas contra os silenciadores, é contra si mesma. Uau! Nossa, Nossa, tô até arrepiado aqui, gente. Ó, Meu Deus do céu. Olha, olha, eu vou te falar, viu? A primeira capa tá bonita, a segunda tá no mesmo nível. O que que você vai fazer pra terceira, menina? pois é. E ó, foi a mesma ilustradora, tá? Feita pela Ju Calado. E assim, ficou linda. Eu tava meio preocupada, né? Porque nessa capa a gente meio que tira,
esse zoom, né, que tá do rosto, porque a gente precisa ver outras coisas. Então, eu achei que não fosse ficar tão interessante. Mas na realidade ficou, né? E tem vários itens importantes, Ah, tipo eu tô louco para comprar o meu e colocar caderno. do lado desse, para minha coleção Liora Ferre, assim, sabe? Olha, só você pode fazer isso. E, ó, o diário que eu falei na sinopse, a raposa, que é importante, a Sara e o Samuel. E desse lado, a gente vê o quê? Aqui, ó. Que o tempo tá correndo? Exato. Entendeu? Então, Hum. assim, tem vários sinais aí, várias. Pra quem ler vai olhar a capa depois vai falar. Então, Entendi. Liora, agora você pode falar pra gente quando que vai estar na pré-venda? Vou falar o seguinte: segunda metade de agosto entra na pré-venda. A data, Hum, eu vou fazer um pouquinho mais de suspense, mas segunda metade de agosto. Teremos brindes. Eu acho assim que. Um deles eu já falei, né? Que vai ser o adesivo. Vai ter também uma versão desse segundo livro, tipo dos adesivos que foi da Bienal do Rio, né? Só que exatamente voltado, né, para a arte, para os elementos, que é importante da história agora. Mas os adesivos já é algo que vocês podem esperar que vai ter. E o e a resto gente, vai ser surpresa. é que nem você falou, vai ter surpresa, mas digamos que alguém queira garantir assim direto com você os 10 primeiros, os 5 primeiros, a gente consegue alguma coisa especial? Vai. Essa pré-venda vai ser diferente da primeira. Então, eu vou. O dia que eu for divulgar a data, né? Eu vou explicar direitinho como que vai ser. Mas eu vou dizer que vai ser mais fácil, no sentido de que todo mundo que comprar na pré-venda vai receber o livro autografado. Muito bom, muito bom. Oliora, deixa eu te fazer uma pergunta para o futuro, já que você não acredita em coincidência. Hum, Você já se imaginou daqui a, vai, 10, 15 anos, você está numa Bienal e alguém chega com você com um box das primeiras edições da sua primeira trilogia, como que você vai reagir? nossa, eu acho que até lá eu vou criar resistência para não chorar, porque senão eu vou ficar andando sempre com o olho assim tudo borrado, né? Porque de verdade, eu tô criando um pouco dessa resistência, porque eu sou meio que uma manteiga derretida, mas é muita coisa, sabe? Muita coisa acontecendo, tipo, coisas boas acontecendo. Então, assim, é difícil você falar, ah, esse caso, essa história foi melhor do que aquela. Não tem como, sabe? É a mesma coisa falar, ah, você ficou mais emocionada, tipo, ganhando o livro de pintar do Harry Potter ou da sua leitora ter saído de Curitiba e ter ido lá te ver. Não tem como Não comparar, tem como parar. não tem como, sabe? Uhum. Então, assim, eu tenho que desenvolver uma resistência, porque senão cada pessoa que chegar com um box, porque vai rolar box, tá? Vai ter Ah, box, consegui! Eu consegui! Eu fiz ela admitir, Nick. Eu fiz ela admitir. vai ter box. Box the Posso box. prometer, vocês podem cobrar, tudo bonitinho, vai ter box, tá? E se cada pessoa chegar com box pra mim, eu não posso, sabe, desmontar, tipo, desmoronar. Então eu vou ter que criar uma resistência. Acho que eu vou ter que passar os 10 anos, 15 anos que seja, construindo isso, sabe, buscando. Ah, olha, vai se preparando para a Bienal do ano que vem, porque a gente vai dar um jeito de trazer a Mia para ela te encontrar Ó, na Bienal. A gente se prepara, porque a gente vai levar caixinha de lenço, tá? quero ver. Olha Viu? lá, olha. Ó, olha, eu só posso garantir que a gente vai querer trazer a Mia. Eu só não posso garantir que a gente vai pagar o que ela come. Tá certo. Porque, gente, a Mia é um saquinho sem fundo. Meu Deus do céu, né? Não posso falar nada. De Aqui o verdade. Nick, na minha mão é mais barato, tá vendo? Opa! Mas é verdade. Então, muito bem, Liora. Você acha que tem alguma coisa que a gente esqueceu de falar, que você gostaria de falar? Uma mensagem especial dos nossos patrocinadores?
Nossos patrocinadores é ótimo. Não, eu tenho patrocinador agora. Ah, é? É, Ó, que chique! é. Então, pessoal, esse episódio da Toca do Aventureiro foi patrocinado pelo Al Albuquerque, o hotel, o Pet Hotel da Marcela Albuquerque. Se você mora em Patos de Minas e for até o Al Albuquerque, pergunte pela Cruella e você vai ganhar de brinde marcadores de página do livro dela. Eu sou pago em marcadores de página. Eu vou mandar um novo pra você desse daqui. Ah! Então, Eu vou mandar um novo. Fica esperto, eu vou mandar um novo pra você ver. E eu acho que, assim, né, um recap aí do que é importante. A pré-venda vai começar no mês que vem. Eu logo vou falar a data, mas para que todo mundo se prepare, vai ser da metade de agosto para o final. Não vai ser uma pré-venda longa, mas também não vai ser uma pré-venda curta. Vai ser menor do que foi a primeira, tá? Vão ter brindes que vão valer a pena. Quem comprar na pré-venda vai receber o livro autografado. Então, assim. eu, eu quero o meu com autógrafo do Nick também, hein? Pra ter diferenciado. E, bom, Bienal já foi, né? Na Bienal de São Paulo do ano que vem, vamos ver se vai dar certo para eu levar o último livro, né? Vamos ver como que vai caminhar. Mas, de qualquer forma, o último livro vai sair ano que vem, né? E mês que vem, como eu falei, eu vou estar aqui na Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto. Não sei se alguém, sei lá, mora aqui perto e tal, e se quiser ir, eu vou falar sobre fantasia, que é o que eu amo, né? Então é uma mesa literalmente de literatura fantástica. E eu acho que é isso. Eu tô soltando aí devagarzinho os personagens novos no Instagram. E eu acho que eu dei bastante spoiler hoje já. Contei um monte de coisa. Então vou começar a ficar, ó. Ah, qual é a data Então do vou falar evento? demais. Hã? Qual que é a data do evento? Deixa eu confirmar aqui. Peraí. Que a gente esqueceu. Eu também. Aí você era assim, ih, amanhã, Nick, põe as malas no carro. Calma aí, deixa eu ver aqui. Peraí, rapidinho. Ah, Ai, como eu sou uma boba, eu posso ver no meu site, né? Meu site já tá online. Gente, ó, lioraferri.com.br. Tá lá. Deixa eu vou abrir aqui, né? Ao vivo para vocês. Ó. ahn, Ai, não coloquei a data. Ah, não, eu coloquei 24/8. Então, dia 24/8, a Liora vai estar em. Auditório da Biblioteca Sinhá Junqueira, na 24ª Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto. Muito bem. Vai ser E das 11 ao meio-dia, tá? Ah, legal. E se alguém levar pra você presentinho do Harry Potter, ganha desconto no livro? Sei. Podemos conversar Vo- sobre. Podemos conversar. Podemos conversar sobre. Muito bem. E. E. Pode falar. Não, continua. Eu aproveitei que eu entrei aqui no site e eu lembrei. O conto, né, eu tinha disponibilizado para quem leu o livro e entrou em contato comigo, né, mostrando que comprou o livro. E eu mandei primeiro para essas pessoas porque elas mereceram. Só que agora que a gente, né, tá entrando com o lançamento do segundo, quando isso acontecer, eu vou disponibilizar o conto na Amazon. Então vai ficar ali para todo mundo que quiser ler, que não conhece a história ainda, que quer conhecer, porque o conto, assim, ele não dá spoilers, assim, do tipo, ai, não vou entender se eu não ler o livro. Então vai estar na Amazon também. Ai, que legal. Muito bem, pessoal. Muito bem. E antes da gente encerrar, Liora, eu tenho que te perguntar: quantos dias foram a Bienal? 10. 10 dias. Você ficou lá os 10 dias, certo? Como é que foi quando você voltou para casa? Você conseguiu abraçar o Nick ou as cachorras te derrubaram? Olha, como eu falei pra você, foi de ônibus, né? Uhum. Então, o Nick foi me buscar, né? E aí ele Ah, foi me buscar com as duas.
É. E quando eu cheguei perto do carro, O para-brisa sobreviveu? não, então, o Nick foi esperto, ele tirou elas do carro, entendeu? Então, Ah, assim, não chegou a acontecer nenhum acidente com o carro, né? Eu acho que ele ia ficar mal aham. se acontecesse. Mas, nossa, elas ficaram doidas. E eu, só que assim, eu confesso que eu tava meio anestesiada, porque eu tava muito mal, muito mal. Eu juro pra você, eu fiquei doente pra caramba, assim, sabe? Tanto que assim, eu voltei, falei, ah, vou ver se eu melhoro. Não melhorei, tive que ir pro hospital, tomei um antibiótico, passei pro Nick, coitado, ficou doente também. Nossa, gente, o Nick, nossa, esse homem vai ser canonizado, meu Deus do céu. Então, o que que eu já aprendi? Ir pra Bienal significa voltar doente, tá? Isso, assim, batata, tá? Todo mundo que eu conheço, ah, você tá ruim, tô ruim também. Mesma coisa. Então, assim, eu já entendi que quando eu volto da Bienal, eu meio que, assim, apago na cama. Eu fico É que, tipo, muito ruim. você tá na Bienal, o seu imunológico vai. E aí, quando passa, quando termina, nossa, você não tá legal, sabe? Tipo, a diferença é que em São Paulo eu tomei assim, tipo, eu me automediquei, né? Não devia, mas é que era uma gripe mesmo. Então, você meio que trata o sintoma, né? Ah, você tá com um pouquinho de febre, toma um remédio pra febre, né? E eu, tipo, manejei de boa. Só que dessa do Rio, de verdade, que é isso? Que eu peguei, gente? Eu não sei. Juro, eu tive que tomar antibiótico. Eu não tinha voz, eu não conseguia falar, sabe? E aí, de repente, 3 dias depois, o Nick tava igual. Então, então assim, é isso. Vai pra lá, vai de máscara, sabe? Vai de máscara. Te juro, vai ser assim a coisa mais sensata que você vai fazer. Porque o que quer que role na Bienal, gente, não é uma gripe de você ficar ruim assim, ai, tô 2, 3 dias ruim. Não, eu fiquei 15 dias ruim. E eu ainda estou na pastilha. Olha isso aqui, ó. Gente, sem sacanagem, eu tô na pastilha. Vocês viram, eu várias vezes já cheguei a tossir aqui, mesmo com a pastilha. E quando que foi a Bienal? Mês Ah, passado, mês passado, mês passado. sabe? Então, assim, tô desse jeito ainda. Tá se recuperando. Tô me... então, tem que ser um negócio meio maratona. Eu juro pra você, eu acho que eu tenho que me preparar melhor pra São Paulo agora. Porque eu acho que eu, É, eu fiz alguma coisa errada. Porque do Rio de Janeiro não deu é, muito é certo. que eu acho que, tipo, talvez Ah, 10 olha dias. aí. A minha, ela tomou vacina da gripe antes. Eu acho que é uma dica válida, realmente. Eu vi uma pessoa falando isso aí, que tinha tomado a vacina para gripe e não ficou doente. Então, ó, toma vacina para gripe, dá bom, dá bom. É que Eu também devia eu acho que ter. 10 dias você tava esgotada, né? Eu Tava tava. tendo. Vai Teve recuperar. dia que eu almocei 4:30 da tarde. Ai, meu Deus. Então, É, assim, então, sabe? Você não a come gente tem. direito, você não dorme direito, você não faz nada direito. Coitado. Aí volta, ainda passa pro coitado do Nick e aí as cachorras ficam, mamãe tá doente. Nossa Só que senhora. terror. Bom, gente, mas esses são os percalços, né? Pra, Faz parte. do autor, faz parte, né? Faz Então, parte. pessoal, lembrando, a, na metade pra frente do mês de agosto, o livro da Liora vai estar na pré-venda. Vamos ter brindes exclusivos, então fiquem de olho. Ela vai estar em evento, dê uma olhada em lioraferri.com.br, certo? Se alguém quiser dar mimos para ela, primeiro mimo é compra o livro e lê, tá? Esse é o primeiro mimo. Segundo mimo, Harry Potter e Raposa, não tem como errar. Eu tenho certeza que o Nick deve ter um depósito em algum lugar que ele tem coisas de raposa para toda vez que ela tá de mau humor, ele vai e traz um, ah lá, ele traz um presente para ela. Olha só isso, gente, né? Olha assim. Mas se vocês quiserem dar um presente pro Nick, tá? É um saco grande de ração de Golden, tá? Porque isso ele vai apreciar mais do que a gente dá brinquedo de raposa pra Liora, né, Liora? Provavelmente, porque essas não comem.
Nossa, a gente compra o saco de ração, a gente fala, vai dar pro mês inteiro. Deu dia 17, o saco acabou. É. O Né? negócio é... Então, mas é isso, Liora. Muito obrigado por Eu que participar de agradeço. novo da Toca do Aventureiro. Pessoal, leiam os livros da Liora, A Hora do Despertar. A gente tá Fragmento do Tempo, tá o conto. E ó, agora vamos ter a Chuva Dourada. Gente, tá chegando, tá chegando. E tem coisas que a gente não pode falar ainda, mas agora as coisas vão sair do jeito que a Liora quer, no ritmo que ela planeja, né? Então, Liora, Exato. como é tradição da Toca do Aventureiro e você sempre esquece, é hora do momento Karine, dedos de jazz. Tá. Eu acho que dessa vez eu vou falar algo que combina com o que a gente estava falando hoje, sobre ter final, certo? De não ser pirâmide, mas ter um final, né? Final é difícil, porque final dói. Final da saudade, sabe? E é o encerramento de um ciclo. Mas, na minha perspectiva, recomeçar é como a gente se cura. Nossa! Nossa! O seu marido é um santo e você é uma poetisa, meu Deus do céu! Muito bem, pessoal. Obrigada, Mi. Essa foi a nossa querida Liora Ferri. O papo está dividido aqui no Instagram. Quando eu subir ele para o YouTube, eu já vou fazer uma coisinha só que eu não vou subir agora, eu subo um pouco depois. Então, para quem não segue a Liora, por favor, sigam, deem uma chance para o livro dela. Vocês não vão se arrepender. E se vocês quiserem realmente mimar a Liora, ó, só ir lá no site dela, ó, imagina essa caneca, uma camiseta, sabe? Poxa. E para agradar o Nick, um saco de ração para Golden Retriever. Então, eu sou o Marcos, essa é a Liora, essa foi a Toca do Aventureiro. Até a próxima. Muito obrigada.